Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos a mais uma conversa matinais. E sabe, hoje vamos aqui recuar um pouco no tempo e vamos também abrir as portas do coração. Tudo isto porque quem esteve na Jornada Mundial da Juventude no Panamá, mesmo algum tempo depois, um mês e pico depois, não consegue, claro, esquecer aquilo que aconteceu e que viveu naqueles dias. E nós, que ficámos por cá, também queremos perceber como é que foi vivenciar no terreno aquela JMJ com milhares de jovens e com o Papa Francisco a deixar belíssimas mensagens para os jovens, sendo que aquela que fica mais retida, se calhar na memória de todos, é que os jovens não são o amanhã da Igreja, são o agora de Deus, são o hoje e, portanto, desafiou-os. Não é amanhã que vocês vão fazer alguma coisa, é hoje. E ficou um desafio muito patente nas palavras do Santo Padre. De Portugal foram vários jovens, um grupo, também uma comitiva grande em termos de episcopado, mas estavam também voluntários. Na altura, julgo eu, cerca de 30, se não me falha a memória, e um deles está hoje aqui connosco em estúdio, era a Leopoldina Reis Simões. Ela trabalha na área da assessoria de imprensa e foi convidada pela organização da JMJ do Panamá para estar presente e para fazer o quê? Para integrar aquela que era a equipa do Centro de Imprensa Internacional da JMJ, mas no fundo era ela que tinha a missão de fazer ali a ponte de ligação entre tudo o que acontecia no terreno e os jornalistas que lá estavam de língua portuguesa. Mas quem nos vai contar a história toda é mesmo ela, por isso é que está aqui. Dina, obrigada por teres aceitado o nosso convite e estares aqui connosco. Vamos estar neste ambiente mais familiar e, portanto, vou-te tratar desta forma mais amiga. Claro que sim. E eu queria que tu também explicasses um bocadinho, até para que lá em casa percebam que estas coisas não é assim, estala-se um dedo, e sou convidada para ir ao Panamá. Não, existe se calhar um trabalho anterior que realizaste, que fizeste, que chamou a atenção, e daí o convite. Como é que isto acontece? Obrigada, Cláudia, pelo convite. Sim, olha, para começar, gostei muito da tua introdução, porque já passou um tempo e essa perspectiva de não querer esquecer e ser difícil é o que eu sinto, porque vivi coisas tão maravilhosas lá, em termos profissionais e em termos pessoais, que gostava que se prolongassem mais no tempo. Ora bem, eu em 2016 propus-me fazer voluntariado profissional na área a que fosse chamada, na Jornada Mundial da Juventude. Nunca tinha participado em nenhuma, estava mais livre em termos profissionais e apresentei-me. Devido à minha experiência de assessoria de imprensa de algumas décadas, fui convidada para trabalhar num grupo que eu nem sabia que existia nestas jornadas, que é o Grupo Internacional de Comunicação. No caso, cabia-me o acolhimento aos jornalistas de língua portuguesa. Portugal, Angola, Brasil, também alguns de Macau, embora Macau agora já pertence à China. Pronto, a língua portuguesa foi a primeira vez que houve uma portuguesa nesse grupo, embora haja muitos voluntários de língua portuguesa, graças a Deus, sobretudo na área de social media, brasileiros, muitos. Eles são barra nisso. São barras. E depois em outras áreas, porque a Jornada Mundial da Juventude, para funcionar, não é só comunicação, portanto, é serviços de alojamento, é serviços técnicos, de administração, de catering, portanto, há um conjunto muito grande de áreas diferentes. Portanto, a mim coube-me a comunicação e pronto, trabalhei o melhor que pude na JMJ Cracóvia, não é? Em 2016. E agora a organização da Jornada Mundial da Juventude Panamá convidou-me a fazer o mesmo trabalho de acompanhamento na equipa internacional, sim. Como é que foi receber este convite? Tipo, quando recebes o convite, Panamá, uma coisa é ir ali a Cracóvia, não é? Pronto, vamos fazer de conta que é já ali. Outra coisa é ir para o outro lado do mundo e ir para o Panamá. Como é que foi? Como é que tu reagiste? Fiquei toda contente, porque apesar de ser chamada a prestar um serviço de uma coisa que eu faço o melhor que posso e sei que os jornalistas confiam no meu trabalho, porque aqui não é também só a organização que tem que confiar, não é? Os jornalistas também têm que aceitar-te e saber que tu estás ali também ao serviço deles, não é? Depois, ir para um país
da América Latina, que eu não conhecia. Visitei apenas o Brasil, mas imaginava aquilo diferente, a língua espanhola, imaginei uma sonoridade e uma vivência mais quente e calorosa. Confirmou-se tudo. As expectativas foram completamente ultrapassadas. Sim, sim, sim. Pessoas muito boas, com um coração muito grande, muito bonitas por fora, mas por dentro também. E o fuso horário era uma coisa que, vamos lá ver se me adapto a isto. Os primeiros dias andei assim meia confusa e à chegada também, mas depois é meter mãos à obra e tudo vai. E tudo vai. Então, vai, a tua missão era fazeres a ponte com tudo o que acontecia no Panamá com os jornalistas portugueses. Como é que isso, que recordações, o que é que fica desse trabalho? À chegada, nós fomos apresentados uns aos outros enquanto equipe internacional, porque não éramos exatamente os mesmos que tínhamos estado em Cracóvia. Uns eram e outros não. Então, e esta equipa tinha um âmbito um bocadinho diferente, porque tinha um conjunto de leigos para a língua alemã, italiana, espanhola, eram eles do grupo, e portuguesa, e depois havia um grupo diferente que fazia parte do nosso grupo de trabalho, que eram sacerdotes da área da comunicação social ou institucional, todos com formação nesta área, de vários países da América Latina. Imagina Venezuela, Equador, Peru, República Dominicana, gostava de dizer todos, porque eles eram pessoas muito boas. Mas pronto, entenderes. Exatamente. E eles faziam a ligação para os países deles em termos de comunicação, sempre em língua espanhola. Portanto, a mim cabia uma língua portuguesa, mas depois, à chegada, temos que fazer aquilo a que somos chamados e aceitar novos desafios. A certa altura fazia a agenda diária, que implicava a recolha dentro dos vários organismos, o que é que vai acontecer amanhã, em termos de cultura, desporto, porque também houve atividades de desporto. Desportivas. Celebração. E agora, o Papa vem, o que é que ele vai fazer amanhã? E no outro dia, este tipo de agenda para amanhã, como nós dizíamos, que depois era traduzida para uma equipa de tradutores, por uma equipa grande de tradutores também voluntários, e era enviada para todos os jornalistas. Procurou-se que fosse enviada para os jornalistas acreditados, pois é óbvio, esses era de direito próprio, porque estavam lá, mas depois entendemos juntar, e eu fiz o mesmo, os jornalistas daqui de Portugal, que eu sabia que gostavam de lá estar, outros diziam mesmo, se tivesse informações, manda. Então fomos autorizados a colocar na lista de lá a nossa mailing list, para que todos cá também pudessem acompanhar. E daí nós recebermos aquela informação toda diariamente. Sim, sim. Eu sei que às vezes não vos interessava tudo, mas era como que vocês também estão aqui, apesar de não estarem, não é? E de facto foi importante esse aspecto, não só para nós aqui que tivemos que acompanhar diariamente as jornadas, mas também, julgo eu, para todos aqueles que fizeram o mesmo trabalho, e era uma ajuda diária e fabulosa, porque nós conseguíamos, de facto, ir percebendo que hoje, então, nós não podemos descurar este aspecto. Exatamente. E temos que estar atentos. Dina, neste trabalho todo, foste também, e obviamente percepcionando aquilo que era a vivência da JMJ. O que é que mais te impressionou naquele país? Como digo, as pessoas impressionaram-me. Nós aqui não se pode generalizar que fica mal, mas vou-me permitir generalizar para mais fácil até explicar como são aquelas pessoas. São felizes, é um país que vive bem, portanto, em todos os países há discrepâncias económicas e sociais, mas na generalidade o que se via eram pessoas que têm uma possibilidade económica e social boa, apesar de se queixarem muito nos táxis, nos restaurantes, os próprios voluntários, do clima político. Portanto, que o antigo presidente da República tinha sido preso por corrupção, não é brincadeira. Também se queixavam do atual presidente, ia haver eleições, todos diziam nós queremos mudança, estas coisas de âmbito político. Em termos sociais, como pessoas são excelentes. Não sei se é por aquilo ser um país pequeno, porque tem acho que menos de 4 milhões de habitantes, portanto ainda são mais pequenos que Portugal.
parece que são todos família. No trato diário, no passar na rua, no entrar num café, no táxi, parecia que era como está, bom dia, e logo a seguir querem saber tudo e dão a contar tudo. Uma coisa incrível, incrível. Depois, na vivência da fé, acho que este aspecto Sim. também é importante. Achei-os mais felizes e mais afirmativos, assim. Achaste que eles não têm vergonha Não. de dizer eu sou cristão, Exato. eu tenho fé? Isso. E depois isso passa para nós. Passa para nós e passa para os muitos voluntários internacionais aquela maneira de sentir. Portanto, nós, por exemplo, este grupo de padres dos vários países que eu te digo que fazem parte do nosso grupo de trabalho, à chegada percebeu que a capela, para o grupo de voluntariado de comunicação e traduções e social media, estava a precisar de mais, em termos pastorais. Então eles, a brincar, criaram uma capelania. E a capelania possibilitava 3 missas diárias. Portanto, nós todos os dias, no horário que conseguíamos fazer, podíamos ir à missa, a rezar o terço também, diariamente o fazíamos. Depois havia uns dias o Santíssimo, nos outros dias confissões. Portanto, no espaço internacional de mídias. Portanto, aquilo era para os voluntários. A certa altura, vemos lá ao nosso lado os militares, os senhores do serviço de catering, e isso fez-nos muito bem. Qual é que era a diferença? Eram missas de gente mais jovem ou menos jovem, porque não eram todos jovenzinhos, mas vividas com uma alegria, aquela alegria que nós vemos na juventude, com guitarras, com palmas, com uma maneira muito diferente de nós. Uma maneira bem mais alegre de viver o Evangelho. Sim, até o próprio arcebispo, que era uma pessoa que andava muito sempre por ali, ele era incrível. Portanto, não é aquela ideia que nós temos de um bispo ou de um arcebispo. Sim. Não são todos assim, mas percebes? Era mais próximo, sentiste uma proximidade. Completamente próximo de abraçar e de perguntar como está e se for preciso alguma coisa. E uma coisa incrível, quando o Papa deixou o Panamá, o próximo lugar onde foi o arcebispo, depois de deixar o Papa no aeroporto, foi ao Centro de Imprensa Internacional, não para estar com os jornalistas, até podia ser, mas para estar com os voluntários. Foi uma coisa que me impressionou. Começámos a ouvir barulho, saímos da nossa sala onde estávamos com os tradutores, fomos à sala de social media, vimos o arcebispo do Panamá e um cardeal, o cardeal do Panamá, a agradecer, a abençoar e a cantar o hino das jornadas. Uma coisa incrível, incrível. Portanto, eles eram mesmo muito próximos e aquilo pega-se. Aquilo transmite-se, não é? Transmite-se, sim. Em termos daquilo que tu foste vivenciando, estas foram as primeiras jornadas marianas, tiveram um tema absolutamente mariano. Ora, para ti, que és de Fátima e que tens uma proximidade muito grande com esta história e com esta mensagem, como é que foi ir vivendo aquilo? Sei lá, por seres portuguesa, iam-te perguntando os outros colegas, mas conta lá mais coisas sobre... Porque se calhar não eras só abordada pelos portugueses, digo eu, não é? Provavelmente por todos os outros jornalistas também. Sendo de Fátima, se mencionasses Fátima, acho que aquilo devia ser uma palavrinha mágica, não é? Era de imediato. O facto de ser uma jornada mariana, todas as catequeses, por exemplo, sublinhavam esse tema, nos vários idiomas, foi a isso que os bispos foram convidados. A presença da imagem de Nossa Senhora de Fátima, imagina, eu ter trabalhado 12 anos no santuário, portanto, ser devota de Nossa Senhora, saber que ela lá vai e saber da importância da presença da imagem peregrina. Portanto, eu recordo-me quando, por exemplo, no santuário comecei aquele projeto de comunicação Fátima, Luz e Paz, nós pedíamos ao mundo inteiro que enviasse textos, relatos sobre a divulgação e a presença da imagem de Fátima no mundo. E muitos deles, não digo todos, porque a mensagem espalha-se de muitas formas, mas uma grande maioria fazia-se assim. Quando a imagem de Nossa Senhora de Fátima aqui passou pela nossa terra, pois do mundo inteiro, não é? Em 1900,
e qualquer coisa. Criámos aqui um santuário, fundámos uma congregação, eu converti-me, portanto, eu ali pude presenciar esse amor grande à imagem de Nossa Senhora. No trabalho que me era estipulado, eu acompanhei mais o que acontecia relacionado com Portugal e com os países de língua oficial portuguesa. Lá está a mesma coisa da língua portuguesa. Ali era a língua portuguesa, digamos, o meu fio condutor. Claro que nas minhas tarefas, para fazer conteúdos e para fazer o press release, estava logo a recepção à imagem de Nossa Senhora de Fátima. Foi recebida na igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Quando vejo entrar a imagem, parecia que estava em Fátima. As bandeiras de Portugal, Angola, Brasil, a fé, a lágrima das pessoas. Depois ver as pessoas daqui, não é? Que eu conheço porque trabalhei lá, o senhor reitor, os outros funcionários. Portanto, foi uma coisa maravilhosa, foi maravilhoso. Depois não pude ir a tudo, não é? Porque tinha que fazer outros trabalhos. Claro. Depois ainda coordenei a organização da conferência de imprensa que o Santuário de Fátima lá fez, onde o senhor reitor sublinhou que também aquela viagem ali tinha superado todas as melhores expectativas que eles tinham feito e as imagens eram claras, as pessoas estavam muito contentes. Pessoalmente a mim, eu no início dizia, vens de onde? De Portugal. Depois, quando começa o Zururu, que já daqui ia, não é? Que ia ser em Lisboa, talvez Lisboa, todos perguntavam e nós não sabemos, apesar de eu a certa altura já saber, mas não podia pronunciar. Era uma coisa, todos me perguntavam se eu era de Lisboa. Quando eu dizia que era de Fátima, pediam-me cartões, telemóveis, o número de telemóvel, o meu perfil do Facebook, punham um gosto, porque nós queremos ir a Fátima, nós queremos ir. Um amor tão grande a Nossa Senhora, eles lá também falavam muito, portanto, e vê-se que são muito devotos de uma outra invocação de Nossa Senhora, que é Santa Maria la Antigua. Exato. Portanto, que teve até a catedral. Tem até a catedral. Foi lá, sim, que foi lá inaugurada pelo Santo Padre. Mas, portanto, era muito grande o amor a Nossa Senhora, no geral e por Fátima. Em termos das jornadas em si, olhando a tudo aquilo que aconteceu, às mensagens deixadas pelo Papa, o que é que te ficou registado, Dina? Olha, em termos de imagem, eu posso escolher uma fotografia, que assim, nem sei quem tirou, penso que até foi um colega do social media, que foi um conjunto de jovens, à passagem do Papa, não sei em que lugar, para mim, não conheci tudo do Panamá, nem sei identificar. 4 amigos levantaram uma cadeira de rodas para que o Papa visse aquele jovem. Achei aquilo das imagens mais expressivas de os jovens terem um amor muito grande ao Santo Padre, não é? Aquela coisa quase vê-lo e ver nele a figura de Jesus, não é? Exatamente. Além de líder da igreja, não é? Vê-lo como pastor que tinha que ser, aquele jovem lá baixinho, tinha que subir. Depois, por outro lado, na figura do Papa, um amor muito grande aos jovens, aos idosos e aquelas visitas que eu não acompanhei, mas acompanharam outros colegas meus, ao estabelecimento prisional. Portanto, a procura que ele tem de se encontrar com os tais excluídos que ele nos ensinou a falar mais, foi uma coisa que me impressionou. Portanto, ele faz mesmo por isso. E depois as provas dele também de perseverança, porque ele tem a idade que tem, parecia que nem estando cansado ele desistia de mostrar afeto, de um aceno, acho um Papa incrível. Quando terminou as jornadas, no dia a seguir, na manhã do dia 28, o cardeal arcebispo do Panamá, o arcebispo do Panamá, Dom José Domingo Ulloa, ele fez uma conferência de imprensa. Portanto, foi conferência de imprensa pela parte da Igreja. Depois o governo fez outra,
E ele sublinhou que o Papa lhe dizia constantemente 3 coisas. Uma era que estas jornadas se tinham destacado pela parte ecológica, portanto, a preservação da natureza. Primeiro, porque houve congressos, e segundo, porque foram umas jornadas que, do início ao fim, não se via lixo. Aquilo que tu imaginas, jovens, festivais, porque houve festivais. Portanto, exato, e no final houve festivais de música, houve concertos, e no final as ruas estavam como à chegada. Portanto, impecável, impecável. Depois o outro aspecto que ele focou foi umas jornadas onde as outras religiões, isso era visível também, não se excluíram, não contestaram, aderiram e ajudaram. Portanto, abriram-se as sinagogas para que os jovens conhecessem uma outra realidade de onde o Deus Uno estava presente. Os muçulmanos distribuíram água. Os evangélicos, já não me recordo o que fizeram, portanto, mas foi todos impressionante. Unidos. A certa altura, até uma jornalista perguntou ao nosso cardeal patriarca de Lisboa, em outro momento, se cá também ia ser assim. E o senhor cardeal disse que sim, Dom Manuel Clemente disse que vamos procurar que isso aconteça. Estão a arrancar, mas estão a procurar que isso aconteça. Depois, outra coisa que o Papa também sempre destacou, e que acaba por ser um bocadinho aquilo tudo que eu tive a dizer, as pessoas do Panamá são verdadeiramente pessoas nobres. Ele dizia que são um povo nobre, porque eles são muito boas pessoas, muito boas pessoas. Isso ajuda aquela ideia que lá era muito dita. Realizámos o sino dos bispos, não é? Sobre os jovens e para os jovens. Decidimos que a partir de agora não fazemos só iniciativas para os jovens, mas vamos chamá-los a organizar as nossas iniciativas com eles. Apontavam muito para Lisboa, no sentido, aqui começámos e agora em Lisboa, eu sinceramente, o Panamá já foi assim, a vivência do sínodo, porque eles davam muito destaque aos jovens, portanto, não acho que é uma coisa que ainda pode melhorar em Lisboa, mas que ali já se viveu, não foi o arranque, Em termos exatamente de 2022, da JMJ em Lisboa, quais são as tuas expectativas? Acho que vai ser muito bonito. Portanto, nós portugueses sabemos receber. Estamos habituados a organizar grandes eventos. Isto a falar nas grandes cidades. Lisboa é uma cidade muito bonita e penso que vai ser assim. Os jovens vão querer estar aqui, num país central, até em termos geográficos. Vão vir e vão chegar da Europa e vão chegar da América e vão chegar da América Latina, todos aqueles que ali viveram aquilo, pelo menos eles diziam-me isso. Que vinham. Eu conto vê-los cá. Esta realidade vai ser muito boa para eles, porque vão conhecer a nossa cultura, que é bonita, vão ver que somos um país bom, acolhedor, e nós cá vamos conhecer, eu penso que 2 aspectos. Vamos conhecer um grande evento da Igreja Católica, que tem a dimensão, se não for maior, de uns Jogos Olímpicos ou, por exemplo, do Mundial de Futebol. Portanto, eles vão ver o que é a Igreja em grande, efetivamente, numa dimensão de uma pastoral juvenil para os jovens, mas onde cabem todos. Portanto, porque há muitos jovens que levam os pais. Exato, e há muitos pais que são jovens todos, não é? e levam os filhos que são crianças. Não é? Por outro lado, penso que até para nós, Igreja, e por mim falo, vamos poder conhecer a nossa Igreja. Entendes, Cláudia? Certo. Vamos conhecer a nossa Igreja, porque
lá eu conheci tantos movimentos que eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, eu, como sou de Fátima e trabalhei muitos anos ligada ao santuário, eu conheço muitos movimentos marianos que lá estavam presentes, pois claro, porque foi uma jornada, como tu disseste, mariana, não é? Mas há muita outra coisa. E isto permite, de facto, conhecer... E Portugal tem isso. Portugal tem isso. Tem esses movimentos católicos, juvenis ou não, que agora vão ter a oportunidade de se mostrar ao mundo e de se mostrar a nós mesmos, a nós portugueses. Vai ser muito bom. Temos que terminar a nossa agradável conversa. Sentimento final que fica de tudo aquilo que viveste no Panamá? Que valeu a pena, que vim mais rica enquanto pessoa e que estou desejosa que chegue 2022. Lá vou eu. Lá vais tu, e agora bem para mais perto, a viagem é muito mais curta. Levo os filhos. E já podes levar a família atrás de ti, exatamente. Dina, muito obrigada por teres vindo. Obrigada, foi assim que ficámos também um bocadinho com aquele olhar mais jornalístico daquilo que foram as jornadas, a Jornada Mundial da Juventude no Panamá, por quem esteve no terreno, por quem vivenciou e, no fundo, por quem teve a oportunidade de estar assim, mais ou menos, dos dois lados da barricada, permitindo-me usar este termo, porque esteve do lado do jornalista, que tem sempre aquele olho clínico, e depois do outro lado, presenciando alguns momentos bem importantes daquela jornada. Quanto a nós é tudo, até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.